Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, coach especialista em FT, e para mim é imensa alegria poder estar aqui de novo, falando um pouco mais, não só da minha experiência, dos cursos que eu fiz, resultados com meus clientes, com o uso da FT, para as questões de prosperidade, para a transformação, para a elevação do ser. Rosinária, seja bem-vinda, rica noite para você. Antônio, seja bem-vindo, rica noite para você também. Tá? E tudo que envolve, né, os processos de autossabotagem, na maior parte do tempo a gente está envolvido em processos de autossabotagem. Fabiana, rica noite para você. E nesses processos, Rosa, rica noite para você. E nesses processos de autossabotagem, Hélida, rica noite. Esses processos de autossabotagem fazem com que a gente, mesmo percebendo que está se autossabotando, não consegue sair desse processo. Rica noite, Júlia, seja bem-vinda. E aí você não consegue sair desses processos, né? E você acaba tendo uma série de processos de autossabotagem, porque só dizer autossabotagem é muito pouco, tá? É muito pouco para identificar, para descrever. Lisângela, rica noite para você. Marcelo, rica noite. É muito pouco para descrever que a pessoa tem condições de sair daquilo ali. Tá? Lembre que a FT é uma técnica de especificidade de aplicação, uma técnica de limpeza, mas precisa ser específico. Rica noite, Glaucia, seja bem-vinda. E nessa questão, assim, quanto mais específico, rica noite, X. Quanto mais específico você é, Vera, rica noite para você também. Quanto mais específico, melhor. Seja bem-vinda, Gladys. Então, hoje nós vamos tratar do decreto negativo de invisibilidade. Maria Judite, rica noite. Gladys, rica noite. E nesse decreto de invisibilidade, a sua origem, como ele é criado, como ele se manifesta e como ele é mantido, né? Porque o principal é, ok, em algum momento eu criei um decreto negativo, mas já se desmanchou, aí tá tudo ok. Mas se você tem um decreto negativo de visibilidade, você não sabe, nem percebe, porque não vai perceber, é um sistema de defesa. Todos os decretos negativos são sistemas de defesa. E ontem até falei sobre o decreto negativo de gratidão. Eu recomendo que vocês passem no canal do YouTube e vejam essa live. Ela é muito reveladora, como tirar a taxa negativa do decreto de gratidão, a parte negativa do decreto de gratidão, tá? E eu expliquei isso detalhadamente na live de ontem, que está no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller, com 2 L's. Então, se quiser olhar essa aula de ontem, essa live de ontem, é interessante que passe nesse canal do YouTube. Perceba isso, faça o exercício, não conclua nada sem testar, ok? A mente vai devagar, ela vai dizer que tá tudo bem, que tá tudo certo, tá? Que não tem nenhuma pendência com aquilo ali, mas fazer o teste é crucial. Se a pessoa não faz o teste, ela não tem como concluir se realmente ela tem aquilo ali. E ontem, na live mesmo, eu cheguei à conclusão que eu tinha um decreto negativo de lealdade, né? Um decreto negativo principalmente de gratidão, porque o decreto negativo de gratidão ele é uma faceta do decreto negativo de lealdade à tribo. E já pude detectar e resolver, ok? Então, o pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos à live. É uma live para falar de decreto negativo de invisibilidade. É aquela situação que, por um processo de trauma, a gente se sentiu impotente para resolver o problema e a gente prefere ficar invisível. Então,
para não incentivar o problema. Ok? E quais seriam esses problemas? Os problemas de conflitos, ok? Familiares, principalmente na faixa etária entre 6 e 9 anos, em que tem as questões, pode existir alcoolismo, pode existir somente os conflitos, pode existir a violência familiar, né? Eu fiz aqui uma listinha enorme, tá? As brigas dos parentes, a instabilidade do parente, que pode ser pai, que pode ser mãe, que pode ser os dois, tá? A cada momento a pessoa reage diferente, então aí nesse momento a gente, por não conseguir fazer nada para ter um ambiente instável, a gente deseja sumir, a gente deseja ficar invisível, e nessa invisibilidade, isso se mantém ativo, esse decreto de invisibilidade se mantém ativo até que a gente reprograme ele. Ele não vai embora sozinho, porque é um sistema de defesa. Tá? Não é seguro estar naquele lugar, isso fica registrado em nós, e aí a gente cria essa coraça energética feita da nossa emanação, da nossa própria vibração. Ontem eu usei um exemplo bem bacana, é como se a gente estivesse dentro de uma bolha de plástico transparente, incolor, e você está vivendo a vida, está vivendo o mundo e não está percebendo aquela limitação, mas ela está lá. Tanto que se chegarem coisas externamente que tem ressonância com aquilo ali, não vai passar. Que tenha sintonia com aquele nível de defesa requerido anteriormente, não vai passar. Não passa as coisas ruins, mas também não passa as coisas boas. Quais são as coisas boas? Nós estamos aqui para interagir com as pessoas. Quando a gente é invisível, como é que a gente vai interagir? Claro, muitos vão dizer, os anjos são invisíveis, os mentores são invisíveis, os anjos de guarda, né? Os mestres, a maioria dos mestres são invisíveis, mas eles estão numa condição que não é gerada por um trauma, é gerado por escolha, ok? Querem viver outras realidades, então estão vivendo um mundo invisível. Agora, não é porque eu estou invisível agora num plano físico que exige a minha presença que eu vou continuar assim. Então, o que vai acontecer? Para quem trabalha com outras pessoas, e na verdade todo mundo trabalha com outras pessoas, agora eu tô aqui numa live, mas eu tenho um monte de gente assistindo. Então eu tô sempre com outras pessoas, as pessoas estão sempre com outras pessoas, às vezes diminuem as quantidades ao redor, né, de pessoas no plano material, mas está sempre cheio de outras pessoas, e isso aí faz com que a gente esteja sempre interagindo. No momento que eu sou invisível, ninguém me vê, muitas vezes o decreto de invisibilidade vem junto com o decreto de silêncio, né? Eu não sou vista nem sou ouvida, porque não é seguro falar, não é seguro, além de ser visto, não é seguro falar, que é quando existe a instabilidade usada direto contra a própria pessoa, né? Quando existe só a invisibilidade, decreto negativo de invisibilidade, é porque a pessoa está vendo outros em atrito, ok? Outros brigando, outros que de repente começam a brigar, não tem um momento, né? Para mim era um clássico, a ida ao supermercado no sábado. Se ia em silêncio e se voltava em plena discussão. Tá? Então, tinha alguns momentos que eram clássicos, mas tinha alguns momentos inesperados. Então, dentro dos momentos conhecidos e desconhecidos, quando eles iam acontecer, a sensação e a necessidade de se tornar invisível, ir para um outro planeta, tá? Ir para um outro lugar, um lugar que não tivesse aquele tipo de situação desagradável, desconfortável, que gerava uma sensação de impotência, e normalmente gera a sensação de impotência nas pessoas, porque elas não conseguem resolver, aquilo continua se repetindo,
né? Você vê um dos seus entes queridos em sofrimento e o outro incomodando, né? O outro sobrepujando, o outro tentando controlar através do conflito, ok? Então, o outro tentando tirar o poder da pessoa através das falas, né? Do assédio moral. Hoje é moderno falar sobre assédio moral, né? Mas isso não existia, então você ficava com aquela sensação assim de agora o que virá? Quando vai ser a próxima paulada? A próxima incomodação? A próxima desavença? A próxima agressão física ou verbal? Então, quando a pessoa tem um decreto negativo de invisibilidade, ela vai sair para o mercado de trabalho, ela não vai ser contratada. Porque, por mais que ela tenha um monte de dons, as pessoas, como tem esse campo repelente ao redor da pessoa, esse campo que torna ela invisível para não ser vista, ela vai falar pouco a respeito do seu trabalho, ela vai ter a condição de, mesmo que ela fale, ela não vai ser compreendida, e por mais que ela ela saiba da sua necessidade de ser vista, de ser percebida, ela vai usar 1000 métodos e os métodos não vão funcionar com ela, porque esse decreto foi criado por ela e continua sendo mantido porque gera proteção contra um mundo agressivo, um mundo inseguro. Isso me lembra aquela história do Harry Potter, né? A capa de invisibilidade que ele tinha. Para ele era uma vantagem ser invisível, porque ele podia entrar em lugares inseguros e não ser visto e não ser punido por aquilo ali. Então é um subterfúgio, como fosse a capa de invisibilidade do Harry Potter, mas que fica sempre ativo. No filme Harry Potter ele botava e tirava a capa, mas quando o ser humano cria esse decreto negativo, cria esse sistema de invisibilidade, ele não é visto nem pelo mau tempo e nem pelas coisas boas, as circunstâncias boas, as oportunidades, a possibilidade de conversar com outras pessoas. Eu tinha uma cliente que ela tinha um decreto de invisibilidade tremendo. Os pais tinham conflitos enormes, o pai alcoólatra, batia na mãe, e ainda dizia assim, xingamentos terríveis para ela, a mãe e todos os familiares, os irmãos dessa minha cliente e tudo. Então, e a violência física era sempre depois de um determinado horário. Ela chegava a ter a imagem na mente dela que quando anoitecia, tudo parava, como se estivesse fazendo uma contagem regressiva para o perigo, ok? Então ela era uma excelente engenheira mecânica, uma excelente profissional, mas ela não conseguia prosperar. Ela dava aulas e ela não prosperava. Ela não prosperava. Se ela prosperasse por um lado, o dinheiro saía pelo outro, quando o marido dela tinha dificuldades financeiras para tocar o negócio dele. Então, ela até terminou a relação com aquele rapaz, mas ela tinha essa sombra com ela, essa circunstância. E claro, para ela era difícil deixar isso para lá, porque o pai foi extremamente violento com a mãe dela, por muitos anos. E ela saiu de casa, vendo esses eventos de violência contra a própria mãe. E eu quero dizer para vocês, não precisa ser um item tão grave quanto esse, porque o que faz a mente, o ego? Meu evento não é tão grave assim, não tem nada a ver com isso. Não, é a interpretação que a gente dá a uma situação, um ambiente inseguro.
ok? Por isso que eu gosto sempre dos testes, sempre testar, tá? E eu vou dizer para vocês que ela, pela criança ferida que se gerou, mais a criança birrenta que despertou, ela não aceitou levar aquilo até o final, tá? Ela não aceitou se curar daquilo ali. Então, quem ficou com o problema foi ela. Ela sabia da batata quente, ela me procurou por causa daquela batata quente, mas ela não foi a adulta que deu suporte à sua própria criança ferida. Tá? Ela ainda procurava alguém, na verdade o próprio pai, para se redimir daquele processo. Tá? Então, assim, quando a gente tem cenas, né? A primeira dica é, eu tenho uma cena de instabilidade no meu lar, na minha faixa etária entre 6 e 9 anos. Se eu tiver isso, alguma lembrança, menor que seja, ok? Que serve discussões familiares, falei esse exemplo do alcoolismo, pode ser a violência doméstica, né? Brigas entre parentes, tá? A instabilidade relacional, cada dia a pessoa tá com um humor diferente e cada dia lhe trata diferente, mesmo você não tendo feito nada para mudar, né? Alguns indicam que isso é um padrão psicológico, que precisa tratamento de pai ou de mãe, às vezes até dos dois, mas a intenção aqui não é nós acharmos um rótulo psicológico, mas como cada um interpretou ambientes emocionalmente instáveis, tá? Que pode ser inclusive discussões, não precisa ser só entre pai e mãe, pode ser entre irmãos, entre tios, entre comadres, tá? Pessoas que não conseguem se desvincular, mas também não conseguem conviver em paz, com diálogo, com harmonia, com entendimento que o outro é diferente, vai pensar diferente, né? E tem direito a ter ideias diferentes. Então, esse ambiente instável, desconfortável, inseguro, é que faz criar esse tipo de decreto de invisibilidade. Bom, não consigo resolver, tá insuportável isso. Como seria bom eu sumir? Como seria bom eu ir para um outro planeta? Ou então simplesmente ficar quietinho, aquela cena, aquela imagem de ficar quietinho dentro do quarto, sem fazer nenhum ruído, tá? Não responder, que aí vem o decreto de silêncio, né? Para que as coisas não se agravem, tá? Como se houvesse, assim como eu não consigo terminar com o problema, se eu ficar mudo, se eu ficar invisível, as coisas não vão piorar. E claro que era o que estava no alcance quando a gente era criança fazer, mas não significa que isso precisa estar ativo. Imagina você invisível o tempo inteiro. Você quer vender seu produto e você não vai anunciar. Você faz coisas importantes socialmente, ajuda um monte de pessoas com o trabalho que você faz, você leva benefícios para as pessoas, né? Tá precisando se colocar no mercado de trabalho e aí não consegue interagir com as pessoas, não consegue ir em busca do trabalho. Um dos motivos é esse decreto de invisibilidade, tá? Então, decreto negativo é aquele que a gente cria com o trauma e nos imobiliza, e o decreto positivo é aquele que nos faz entrar em movimento, em ação. Então, para a gente quebrar isso, nós vamos começar hoje com uma sequência de FT bem bacana, tá? Aqui também, esqueci de citar para vocês, está aqui na minha listinha, né? O excesso de críticas. Quando uma pessoa critica você demais, você tem vontade de sumir, tá? E também entra o decreto de silêncio, muitas vezes nessa hora. Quando nós temos o lar sem paz, tá? Então, dado todos esses exemplos, vamos pensar então agora, respirar fundo. Vamos fazer a primeira parte do exercício, depois a segunda parte do exercício, ok? Então, agora vamos respirar fundo. E soltar.
fechar os olhos e pensar em um evento que a gente sentiu instabilidade no ambiente na faixa etária entre 6 e 9 anos de idade, tá? Que é aquela faixa etária que a gente percebe o mundo, mas não tem poder para resolver as circunstâncias, tá? Um evento de instabilidade, como eu citei o exemplo, pode ser brigas, podem ser atitudes de explosão circunstanciais, momentâneas do outro ou dos outros. E como você ainda tem essa imagem, qual é a idade, como você está vestido nessa imagem, o que as pessoas estão dizendo nessa imagem, qual é a atitude da pessoa que traz instabilidade, que traz desconforto, tá? E como você percebe essa sua criança pequena vivendo esse ambiente de instabilidade. Você tem alguma sensação no corpo quando percebe essa imagem? Você, olhando para esse evento, como você se sente ainda? Então, depois dessas percepções, agora nós vamos fazer um exemplo de EFT, né? Pode ser que não seja exatamente isso, mas o que eu vou trazer aqui é o que eu já fiz com muitas clientes e já também percebi na autoaplicação e nos cursos como aluna que eu já tive, ok? Então vamos lá, ponto de karatê. Lembre-se que a EFT é bacana assim, né? Mesmo que o exame não sirva pra gente, ele vai atuar em outras áreas, vai liberar outras áreas. Então é sempre bom fazer EFT, mesmo que você não tenha aquele item com você, ok? Você não tenha registrado nada, nenhum evento instável, nenhum evento inseguro, nenhum evento desconfortável, tá? Então vamos lá, repitam depois de mim. Mesmo que eu tenha esse evento inseguro na minha imagem mental, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo com esse evento de insegurança me dá vontade de sumir na época, eu escolho honrar esse passado de insegurança no meu lar. Mesmo que nessa faixa etária entre 6 e 9 anos de idade tinha esses eventos inseguros no lar, que faziam eu perceber que o mundo não é seguro. Não é seguro se soltar. Não é seguro ser visto. Eu escolho me apreciar com toda essa instabilidade ainda em mim. Topo da cabeça. Essa condição insegura no meu lar. Conflitos no meu lar na minha idade infantil. Instabilidade, brigas, desavenças, explosividade a qualquer momento, xingamentos a qualquer momento, nunca sabendo onde me esconder para me proteger, sem ter como me esconder. Talvez eu tenha criado na época um decreto negativo de invisibilidade por causa disso. Também foram muitos eventos inseguros e desconfortáveis. Falta de paz no meu lar. A sensação que estava tudo instável. O desconforto em mim. Tudo me fazendo ter vontade de sumir, ficar invisível, desaparecer. Essa sensação que não é seguro ser visto.
É essa sensação que é melhor não ser percebido. Tudo isso nesse evento, na minha faixa etária entre 6 e 9 anos. Totalmente desconfortável. A minha impotência perante esses conflitos. E a minha necessidade de me manter invisível. Eu fico imaginando, mesmo com esse evento inseguro, eu me sentir bem e segura aqui e agora. É seguro estar aqui. Apesar desse evento do passado, desse conjunto de eventos do passado de insegurança, é seguro estar aqui. Mesmo que eu ainda tenha essas memórias do meu passado inseguro, nada de mal pode me acontecer aqui e agora onde estou. O meu passado tem muitas memórias de insegurança, desconforto e instabilidade. Mas eu posso escolher me sentir bem aqui onde estou. É seguro estar aqui. Eu aceito a segurança que o aqui pode me trazer. Respira fundo e solta. O interessante dessa segunda parte da sequência de EFT é que você pode ir intercalando o residual que você tem de memória do evento com a condição que você está num outro momento, que você está vivendo no aqui, no agora, um momento seguro, um momento de poder, um momento que tem proteção, tá? E essa segurança do agora é que te traz para essa nova realidade. Você não vai conseguir apagar os eventos que você viveu, eles aconteceram, realmente aconteceram, foram instáveis, foram inseguros, houveram maus tratos, talvez verbais, talvez físicos, às vezes as duas coisas, né? Contra você ou contra algum parente, ou simultaneamente, né? Mas você no aqui e no agora está numa zona segura, tá? Seu sistema nervoso precisa perceber que o aqui e o agora é seguro, tá? Que o que aconteceu faz parte do passado. E aí você vai conseguir aos poucos se sentir seguro para ir nos lugares, para falar com as pessoas, para interagir, para se mostrar, para ser visto, né? Começa aos poucos se sentir bem melhor nos lugares, que é outro sintoma que parece que a pessoa vai e tem alguma coisa assim que não deixa ela se sentir bem em várias intensidades, né? E muitas vezes esse decreto de invisibilidade, ele não é nada perceptível para as pessoas, ela não tem nenhuma sintomatologia presente, só que a prosperidade dela não anda muito bem. Tá? Então, quando eu faço os atendimentos individuais, uma das coisas que eu pesquiso nas pessoas é como é que foi a infância, como é que era a relação dos pais, como é que os pais conviviam no ambiente, como os pais conviviam com você na sua infância, né? E quando houveram eventos desconfortáveis, eventos explosivos, né? De temperamento, de comportamentos, situações de instabilidade, quando você viu do nada, surgiu um conflito, e esse conflito às vezes se estendia por horas, né? Muitas vezes as pessoas relatam isso. Aquilo parecia que não ia terminar nunca. Não tinha violência física, mas tinha violência contra os objetos, se quebravam móveis, se quebravam equipamentos, né? Tudo isso entra nesse rol de citações
da primeira parte da sequência do FT. Você vai narrar esses eventos inseguros. E aí, o que eu recomendo? Pega o primeiro evento, narra ele e faz FT com ele sobre as circunstâncias e o residual dessas cenas até essas cenas desaparecerem, ok? E as suas sensações e os seus desconfortos com ele. E é narrar, né, em detalhes. Tem muita gente que se perde mentalmente ao narrar os eventos, então o bacana é fazer por escrito e depois ler o que escreveu e fazer FT lendo, né, esse texto, para que não perca o foco. E tem a outra opção que é fazer com um especialista, que aí você vai, traz a problemática ligada à sua condição, que você quer melhorar, quer mudar na sua vida, e aí o especialista vai trazer vários questionamentos, né? Que é o que eu faço com meus atendimentos de FT. Tem questionamentos base que vão abrindo outros, para que a pessoa possa ter um resultado mais objetivo, né? Que é o que tem essa possibilidade da FT trazer para você. Um resultado objetivo, você pode medir, vai poder sentir as diferenças. Tem escala de medidas, tem imagem, tem notas, né? Tem as sensações no corpo, como elas vão se diversificando, né? E tudo isso vocês podem ver e rever nessas lives anteriores, né? Eu recomendo que vocês entrem no canal do YouTube, se não tiver oportunidade ainda, youtube.com/naramuller com 2 L's. E lá vocês veem mais de 200 vídeos, né? Quero logo entrar nos 250 vídeos, né? Estou a caminho para que você possa já ter seus primeiros resultados. Faça seus comentários, se tiver dúvida, também poste, né, abaixo dos vídeos, para que eu possa ajudar você mais, lhe dar mais liberdade e acesso à sua prosperidade, ao que é seu por direito divino natural. Agradeço a presença de todos. A nossa próxima live vai ser sexta-feira, 8h30 da noite, aqui no Facebook. Então, vem sexta-feira, 8h30, nós vamos falar mais sobre prosperidade, vamos fazer mais exercícios de FT. Estão todos convidados. Uma rica noite e até sexta-feira, 8h30 da noite. Tchau!